Agradeço à professora Denise Góes, lembrando que eu tenho conversado com muitas outras pessoas de outras universidades e um dos princípios que está lá na portaria número 4 do Ministério do Planejamento é o respeito à dignidade humana na procedimentalização da heteroidentificação. E isso a UFRJ tem feito, a UERJ tem feito e nós da UENF também temos feito. Sem maiores delongas, eu passo a palavra para o professor Renato Albuquerque, diretor de admissão da Superintendência de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com a palavra, professor. Vou botar o cronômetro aqui para não correr o risco, né? Primeiramente, bom dia a todas as pessoas presentes, tá? Um agradecimento especial à Clarete aqui, que fez o convite, né, a nós aqui, pertencentes à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um agradecimento mais especial ainda a Paulo, a Laura, que fizeram todo o acolhimento, né, todas aquelas instruções. E eu percebi bastante, né, Laura? Mensagem toda hora, Laura, isso e tal. Enfim, muito bom estar aqui falando sobre essa política tão importante, né, que é a política de ações afirmativas. Né? É difícil falar depois da superintendente, né, desse show, foi um show, né? Mas enfim, a gente vai tentar. Então, eu, né, como o nosso doutor aqui falou, sou o diretor de admissão da Superintendência Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade e atuo especificamente ali na parte da identificação. Estou incumbido agora de atuar na pós, tá? Que também é uma política muito importante, muito negligenciada de vez em quando, porque quando a gente analisa a política, a gente esquece um pouco da pós, dando a entender que a política é só para ingresso e não para manutenção. Então eu sempre parto desse pressuposto. A política de ações afirmativas não é só para ingresso, é para manutenção. E isso que é importante, né, mediante esses dados que a gente recolhe. A Denise, ela mencionou sobre a formação da comissão de heteroidentificação, que é muito importante, inclusive, mais importante ainda, como ela bem falou, é ter uma instrução normativa, é ter uma norma específica que faça unificar essa política tão importante que é a política de ações afirmativas. Né? Como ela falou, tem que respeitar, regionalizar, né, as diferenças, mas essa questão ela é objetiva. Temos que fazer valer a política afirmativa não só com medidas assecuratórias, né, direito. Eu costumo dizer, eu também sou da área do direito, eu costumo dizer que o direito vem atrelado a uma garantia. Não há direito sem uma garantia. A Constituição preconiza direitos e garantias fundamentais. E essa garantia vem em forma da comissão de heteroidentificação. A gente faz curso, né, faz um curso de formação, um curso de acolhimento, inclusive para pessoas brancas, porque é muito importante aqui a gente falar nessa mesa que a nossa política ela não é segregatória, ela é agregatória, agregativa. Existe uma diversidade de gênero, uma diversidade de raças, uma diversidade de segmentos. Inclusive, a gente fica muito feliz quando uma pessoa branca, um homem branco, uma mulher branca, ela chega até a comissão querendo saber, querendo entender a história, a ancestralidade negra. E a nossa comissão ela é formada exatamente dessa forma. Não basta a gente chegar, como diz a Denise, gosta de reproduzir isso, chegar lá, ter um paredão de negão, né? Porque é essa a imagem que as pessoas têm dessa identificação. É um paredão de negão que vai botar o branco para fora e o preto para dentro, e é isso. Não é bem assim. A nossa comissão ela é formada em um sentimento de acolhimento, de explicar, de fazer valer, de fazer as pessoas entenderem o quão importante é essa política para a agregação, né? Para atingir aquelas pessoas historicamente, né, negligenciadas, historicamente excluídas. Quando a gente faz ali, né, até uma experiência específica, quando a gente faz aí a comissão, a gente tem que manter aquela postura, né? Aquela postura que muitas das vezes
ela é uma postura assim difícil, porque são várias histórias que a gente ouve ali nas autodeclarações. A gente faz questão de ouvir a autodeclaração do candidato, da candidata ou do candidato, e a gente tem que manter aquela postura, porque é uma política impessoal, né? A gente não tem como, mas a vontade é grande de abraçar aquela pessoa, de levantar, de acolher. Mas enfim, nós temos que falar, não, somos uma comissão, vamos fazer valer ações afirmativas, enfim. Os números, com relação, já mudando um pouco de assunto, já entrando no assunto da pós-graduação, os números da pós-graduação, que eu vou apresentar aqui agora, elas são... Não, pode deixar que eu posso aqui. Ah, já está aqui no slide? Ah, então beleza. Se puder passar um pouquinho, por gentileza, só na parte dos números. Pode passar um pouquinho, por gentileza. Pode passando. Só um minutinho. Beleza, pode passando. Isso, concurso público. Na parte de pós-graduação, por favor. Eu vou falar também do concurso. Mais uma. Isso. Então, esse é o nosso atual número. Você pode ver que não é um número tão alto quanto a graduação, né? Que corrobora o que eu falei, que as políticas para a pós-graduação é recente, né? Começou especificamente em 2020. Para ser mais específico, a normativa que a UFRJ ela complementou a lei foi em 2022, né? Com o advento da resolução 118 de 2022 do CEPER. Então, tem os números, né? 22 mestrados, como vocês podem ver, e ao total 272 heteroidentificados. Isso para a gente foi um marco muito bacana, porque os programas de pós-graduação começaram a ver que, de fato, existe uma política pública também para o mestrado, também, como não está ali no quadro, uma novidade, para os cursos de lato sensu, né, especialização. Então, vocês podem ter essa noção que a banca, ela abrange todas as formas de ingresso. E esse é o nosso papel. Fazer com que a comissão de heteroidentificação esteja atuando em todas as formas de acesso na UFRJ, seja pós-graduação, seja especialização, seja residência, mentoria, para professor substituto, para os concursos públicos, e é por isso que a gente luta. Defesa de uma ação afirmativa. A cota não é esmola, é uma ação afirmativa, é um direito previsto em lei, previsto em jurisprudências. Inclusive o STJ teve uma decisão recente a respeito do que a Denise mencionou. O critério analisado é o critério fenotípico. Não há o que discutir, não há o que conversar, não há mais delongas. O que vai ser analisado são os critérios fenotípicos apresentados no momento da heteroidentificação. Não é a questão genotípica, não são os avós, os ancestrais, é você. Quem vai ser parado pela polícia é você. Quem vai ser conduzido ao elevador de serviço é você, não é sua mãe, não é seu pai. Então é você que merece estar na maior universidade, no caso nosso, né, do Brasil. E também a mesa, a todos presentes, aos dirigentes da UENF presentes aqui antes da nossa fala. E é isso, tá? Bateram meus 10 minutos. Termino aqui agradecendo, muito obrigado e vamos adiante. Agradeço as aqui, perfeito. Agradeço ao professor Renato pelas suas belas palavras. Gostaria de saudar o PAP, Instituto Federal Fluminense, servidor do Instituto Federal Fluminense, e também, para meu grau e para meu regozijo, atua comigo na banca de direta identificação da pós-graduação do Instituto Federal Fluminense de Campos de Goytacazes. Gostaria também de saudar uma jovem, aguerrida, ativista, militante da causa antirracista, da causa dos direitos das crianças e dos adolescentes, conselheira tutelar da cidade de Campos dos Goytacazes, a mais votada, professora Manu Ramos. Seja bem-vindo ao nosso evento. Sem maiores delongas, devido ao adiantado da hora, passo a palavra então para o diretor de planejamento do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social e membro das comissões de heteroidentificação da UFRJ, professor Vitor Matos. Sua palavra. Obrigado.
fiquei ensaiando, né? Falei, o pessoal tá dando mole com o microfone, eu vou pegar no jeito. Não funcionou, não funcionou. Bom, gente, bom dia. Eu vou ficar em pé também, porque parece que espreme aqui o negócio, né, para falar. Eu anotei aqui umas coisinhas para a gente conversar. Se vocês puderem acender a luz... como eu estou melhor agora. Meu nome é Vitor, né, como foi falado, eu anotei umas coisinhas. Eu sou diretor de planejamento do Núcleo Interdisciplinar para o Desenvolvimento Social, mas atuo na Comissão de Identificação desde 2017, houve um início, houve um momento importante que preconizou todo o desenvolvimento, muitos erros, mas muitos acertos na organização. Agora, eu queria remontar na primeira mesa a fala do professor Giovanni, que ele trouxe o Bruno Latour para falar que nós vivemos um tempo de guerras, né? E isso me lembrou uma reflexão feita por Achille Mbembe, né? Quem conhece o Achille Mbembe sabe da importância dele hoje nas reflexões raciais no mundo, que ele difere muito bem as guerras coloniais de outras guerras. E a partir daí a gente começa a entender a subjetividade do povo brasileiro e questionar cotas, por exemplo. A coisa vai se reproduzindo até hoje. Quando você tem dois entes soberanos guerreando, essa guerra tem regras. Porque é uma guerra que tem um objetivo final, que é a paz. Vamos dirimir nossas diferenças, entender a quem pertence o espaço, qual é a língua que a gente vai falar, enfim. E a gente vai terminar num contexto de paz. A guerra colonial do colonizador contra o povo colonizado, ela visa ou controle, e a outra opção, se o controle não acontece, é o extermínio. O povo pensa, em grande parte, com a cabeça de colonizador. Ele pretende controlar aqueles que não são iguais, e aí eu vou entrar numa outra tese do próprio Mbembe, que é a tese da não similaridade, que afeta todos aqueles que não estão num padrão eurocêntrico, cis, heteronormativo e branco, não são similares ao que se entende por ser humano. Se não é similar, deve ser controlado, e se não for controlado, deve ser exterminado. Essa lógica coloca pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas não heterossexuais, muitas vezes mulheres, né, e pessoas com deficiência, entre outros, num campo diferenciado, no campo da não humanidade. É a tese da não similaridade que não é repudiada. A principal função da ação afirmativa, na minha humilde opinião, não é... Desculpa, Renato. A principal função da ação afirmativa, para mim, não é apenas a inclusão de pessoas, ou facilitar, ou promover a inclusão das pessoas, mas é o desdobramento disso. Perceba o seguinte: vocês estão me vendo, né? Eu sou desse tamanho, tenho essa cara e tal, vestido de terno, na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, para quem conhece, que é uma avenida que tem muitos prédios, tem muitos, né, escritórios, muitas coisas. Sempre vou ser lido como alguém que está ali para executar um trabalho de vigilância, que é um trabalho digno como qualquer outro. Mas, obviamente, eu poderia não ser um vigilante, concorda? Eu poderia ser um advogado, um executivo, qualquer coisa, muitas coisas, muitas profissões, muitas posições que demandariam que eu usasse um terno. Mas eu sempre vou ser lido como vigilante, se estiver de terno. Se não estiver de terno, aí depende, né? Eu posso ser lido como qualquer outra coisa que não... Aí é que não vai ser nada positivo mesmo, né? Nada que esteja no topo de uma possibilidade. Ou seja, quando pessoas negras começam a se formar efetivamente e começam a ocupar os espaços efetivamente, as gerações começam a enxergar as possibilidades diferentes de um homem de terno na Avenida Rio Branco. Porque é um homem, não é um homem negro, é um homem. Então aquela história de não existe raça, só raça humana, bom, calma aí. Pode ser que um dia isso se concretize. Biologicamente isso é verdade? Sim. Mas socialmente, sociologicamente isso é verdade? Ainda não. Nós queremos é que seja. Eu me importo muito com a entrada de pessoas negras e indígenas, com a diversidade na universidade? Sim. Mas não por causa dessa pessoa, não porque o Renato vai estar lá ocupando a vaga.
Isso é bacana para mim, mas é mais importante ainda que pessoas vejam o Renato formado, ocupando espaços, e leiam a partir da existência dele possibilidades para ela e possibilidades para todos, né? Bom, dito isso, eu acho que é importante também trazer uma questão que é o pertencimento que cresceu a partir das comissões de identificação na UFRJ. Essa sensação de pertencimento, ela foi notada na ocasião da produção da minha dissertação de mestrado, quando eu fiz grupos focais com os membros das comissões de identificação. Também conversei com o presidente das comissões à época, que era um homem branco, mas que estava pró-reitor de graduação na UFRJ. Um homem branco ganho para a causa. Que bom, porque na posição que ele estava, se ele fosse avesso à causa, teremos um problema muito grande, uma barreira difícil de transpor. E essas pessoas começaram a relatar o que eu não esperava, né? A gente faz pesquisa e vai achando que as nossas hipóteses vão se confirmar. A gente pode achar, a gente sabe que não, que podem não se confirmar, mas a gente acha que vão. E eu fui achando que iam. E eu conversando com as pessoas, eu descobri que elas não desistiram dos seus cursos, estudantes principalmente, claro que eu estou falando deles, não desistiram dos seus cursos a partir da convivência na comissão, a partir, primeiro, de fazer os cursos de capacitação para as comissões de identificação, e aí cabe um parênteses, eu estive aqui nesse mesmo auditório falando na abertura do primeiro curso da UENF, de capacitação para as comissões de identificação, e foi um evento maravilhoso, espero estar nos próximos cursos, né? Claro, já jogo aqui já a responsabilidade, já aproveito, né, de maneira pública, porque eu gosto de fazer isso, constranger logo. Mas enfim, voltando à história aqui, né? Esses estudantes, eles falaram, nossa, depois que eu fiz o curso, eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, as dificuldades que eu estava tendo. Comecei a gente brinca, né, a pregar a palavra, né? O que era isso? Dizer para as pessoas, olha, faça o curso, é muito legal. Comecei a pregar a palavra. E mais do que isso, as pessoas brancas, aí não só estudantes, técnicos e docentes, que estavam nos cursos, muitos por curiosidade no primeiro momento, cabe dizer, elas também espalhavam a palavra. Então olha a importância dos brancos aliados, né? Quando eu chego em certas rodas e falo sobre questões raciais, sobre as ações afirmativas, cotas não é esmola, olha, cotas é importante, né? Porque teve um movimento, eu conto toda a história. As pessoas ficam assim para mim, claro, não estou entendendo. É óbvio que elas estão pensando, Vitor, né? Vitor só fala desse negócio de cota, esse negócio de preto, esse negócio de bobeira. Sempre ele fala, só fala disso, chega a estar chato. Mas quando um homem ou uma mulher branca chega para falar, ele é escutado, ele é ouvido de forma diferente. E esses relatos também apareceram no grupo focal. Professores, né, docentes, negros e negras, aliás, brancos e brancas, que a partir da vivência no curso e nas comissões de identificação, começaram a ser perguntados pelos seus pais. Cara, você faz parte daquele negócio lá de identificação? Mas como é que é? É tribunal racial mesmo ou não é? Mas tem branco lá? Eu não sabia que tinha branco lá. Pode ter? Não, pode ter não. Deve ter, é importante ter. Mas não é um racismo reverso, não? É daquele, né? Aquele nervoso, racismo reverso. Sobe a espinha, desce, se acalma. E aí fala, não, cara, não é não. É importante por isso. Aí fala exatamente o que eu falava, com uma propriedade um pouco menor, com uma vivência um pouco menor, ou seja, de forma mais superficial, mas é ouvido. Então a importância do branco aliado, a importância de vocês brancos que estão aqui hoje, se apropriarem das temáticas e reproduzirem, espalharem a palavra, é muito grande. Porque o racismo, a brasileira, como Lélia chamou, ele é um racismo que também engolfa os negros. Ele coloca, ele segrega, e é uma segregação invisível, não é aquela segregação estadunidense ou do apartheid na África do Sul, né? Com bairros de negros e bairros de brancos. Não, não é isso não. É uma segregação ideológica, é uma segregação subjetiva. É uma segregação que tapa os ouvidos e fecha os olhos para o racismo, se indigna pouco para o cancelamento de pessoas negras na internet, para usar um termo mais recente, atual, não é mesmo? Então, para finalizar, eu queria trazer esse relato de experiência. Acho que o nosso desafio principal é fazer com que essa ideia, a ideia da importância
de que o espírito das comissões de identificação, o espírito das cotas raciais seja realmente compreendido e a importância de espalhar a palavra também seja sempre trazida à tona. Agradeço muito essa oportunidade de falar com vocês e fico aberto às questões. Obrigado. Meus agradecimentos, Vitor. Vitor, fazendo coro com as suas experiências em relação à Avenida Rio Branco, me lembro sempre, né, não posso deixar de lembrar que na minha primeira graduação de fisioterapia, eu, por dever de ofício, e também professor do curso de fisioterapia na Faculdade de Ciências Médicas Fluminense, eu sempre andei de branco, por dever de ofício. E sempre fui confundido com o Pai de Santo. Falado isso. Aos 20 anos, tornei-me advogado. E mesmo usando na lapela do paletó um boto da OAB, não raro eu escuto a seguinte indagação: o senhor congrega onde? O senhor é pastor? Então, serve de reflexão para todos nós e para aqueles que vão integrar a banca de identificação, para os futuros heteroidentificadores. Passando agora a palavra para o querido amigo Carlos Jober Brito, analista de sistema da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e também membro da Comissão de Organização das Bancas de Heteroidentificação da Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro. Com a palavra, Jober. Bem, eu acabei de me descobrir, eu acho que eu sou um branco aliado hoje, né? Que coisa boa, Vitor. A minha história com o NEAB é muito bonita, assim, né? Eu fazia parte da DIC, da GENFO, aqui da UENF, e fui lotado na Pró-Reitoria, e logo no ano de 2022, onde toda esta luta para se ter a banca de heteroidentificação, né, estava acontecendo, e eu fui chamado para participar das reuniões, né? E sem querer me alongar, mas eu cheguei um branco no meio de todo um discurso da população preta, negra, e sensível, muito sensível a muitas lutas, mas totalmente pueril, né? E eu queria repetir hoje o que eu falei no final do curso, né? O curso de heteroidentificação me tornou mais gente, né? Eu falei isso e repito aqui hoje. Então, muito obrigado pela acolhida, pela generosidade com que sempre me acolhi, até mesmo pelo convite aqui, né? Bem, falando de relatos sobre banca de heteroidentificação, e aí eu quero falar mais uma vez sobre o curso. O curso é o primeiro passo para a banca, porque os membros da banca devem existir. Nós precisamos de membros da banca. E aqui na UENF ainda temos muito poucos, né, para que a gente possa, por exemplo, lançar um edital, até como fala a resolução. Geralmente, para que a gente monte uma banca, nós temos que sair perguntando, de acordo com a data do SISU, e com o tempo que nós temos para fazer essa banca, para a validação da autodeclaração, nós temos que perguntar quem pode neste tempo, né? E a banca é muito importante, até porque a resolução fala dos componentes, a banca não, a formação, né? Fala dos componentes da nossa banca. Os componentes da nossa banca são um membro do corpo docente, um membro do corpo técnico, um membro do corpo discente, um membro do NEAB e um membro externo ao UENF. E esse membro externo ao UENF é necessário que a gente abra edital, né, para que esse membro depois seja convocado. Então, tem que existir a formação, uma preparação, para que no outro ano já tenha essas pessoas, abramos esse edital para a convocação do membro externo, para que através desse membro externo, para tentarmos aí uma paridade de gênero, né, e
me fugiu a palavra, uma diversidade, né, étnico-racial de todos da banca, a gente começa pelo membro externo. Porque o membro externo, por edital, nós temos a ordem de classificação deles, né? Então a gente prepara com muito carinho e antes mesmo, depois da formação, a gente sempre, aqui na UENF, a gente tem feito isso. A gente começou ano passado, né, na verdade em 2022, com a formação e com todos os preparativos. Em 2023 foi o primeiro ano que a gente, ano passado, implementou a banca aqui na UENF. E a gente também, antes, como passo, a gente sempre monta uma comissão. Aqui na UENF a gente monta uma comissão para algum caso, né, que fuja ali do que a gente, enfim, que precise de uma discussão, de um discernimento maior. E essa comissão, a gente sempre pega o pró-reitor de assuntos comunitários, pega sempre quem está na Prograde, porque a gente está falando aqui de ainda para graduação, né, porque não temos banca de atualização ainda para pós. Nós pegamos então o Prograde, pegamos a pessoa responsável pela secretaria acadêmica, né, e sempre pegamos um outro membro, porque pode ser que esses 3 sejam brancos, né? E geralmente a gente vai atrás, e a professora Conceição, que já foi vice-reitora, né, ficou em 2023 conosco. Esse ano nós tivemos a professora Bianca, que foi assistente também da pró-reitoria, né, pretas, para que pudessem compor, né, para que a gente tivesse essa segurança. Já falando, a gente sempre tenta ter mais de uma pessoa do NEABI nas bancas, porque é uma segurança, né? Então, geralmente, por exemplo, a professora Clarete, ela participou, ela foi a primeira presidente, né, da primeira banca que aconteceu, e ela veio não como NEABI, ela veio como docente, né? E aí a gente puxou mais membro do NEABI para que nós tivéssemos mais pessoas, né, na banca, para dar uma maior segurança a todo o processo que estava iniciando, né? E a gente continua fazendo assim, né? Sempre a gente tenta colocar mais de um membro do NEABI para nos auxiliar. A professora falou sobre a questão da pessoas maldosas, não? Como foi? Ah, sim, mal e bem, tá. Mas aqui na UENF nós tínhamos, a gente falava, porque era só autodeclaração, né? E a gente brincava, olha, entrou mais um filho de Tora aí, né? Deus trovão, louro de olho azul, né? A gente infelizmente, tinha uma funcionária da Secretaria Acadêmica muito engraçada, que ela pegava a autodeclaração e falava assim, mas essa autodeclaração, você se considera negro mesmo? Você se considera pardo ou preto mesmo, né? E a pessoa fala, sim. Aí vinha a ancestralidade, né? Minha avó, minha tataravó, um dia na vida teve alguém na minha árvore genealógica, né? E a gente não podia fazer nada, né? O que eu achei muito interessante é que nesses 2 anos de banca de heteroedificação aqui na UENF, as pessoas que foram indeferidas, cerca de 1 ou 2%, acredito eu, foram indeferidas, foram aquelas que tinham um sentimento de pertença. Mesmo que não fossem o fenótipo delas, né, fossem deferidos pelo fenótipo, mas tinham um sentimento de pertença. Então não teve como nos outros anos, ou seja, só a existência da banca baniu. Pelo menos nesses 2 anos, as fraudes, o oportunismo ou a má fé mesmo, né? Mau caráter mesmo, né? De tomar aquilo que não é, né? Então, só na presença da banca já aconteceu isso. Eu notei várias coisas aqui, mas eu estou preocupado com o horário para poder falar para vocês. Mas assim, a gente sempre tenta, como o nosso amigo o Renato falou da questão da banca, a gente sempre tenta esse clima de acolhimento, né? Que não é nenhum tribunal, pelo contrário, é garantia de direito, né? E essa acolhida é muito importante, porque quem entra por ampla concorrência, a pessoa
faz a pré-matrícula na Secretaria Acadêmica, a gente chama assim porque não foi homologada ainda, e aí a Secretaria Acadêmica viu que o estudo está ok, faz a homologação da sua matrícula. Quem entra para a cota, né, se for rede pública, índio ou quilombola, ali mesmo na Secretaria Acadêmica, no Serviço Social, acabou o seu processo para a matrícula. E já aqueles que estão buscando entrar pela cota de negros, eles precisam dessa outra etapa. Continuam na luta, né? Continuam na luta para garantir o seu direito. Então é obrigação nossa. Esse ano a gente, além de todas as cadeiras, e a gente não chama todo mundo no horário só, a gente tenta dividir por horário para que seja minimizado essa vinda à universidade. Esse ano nós tivemos uma sugestão que implantamos, que veio até do DCE, que foi como a maioria desses candidatos serão nossos alunos, nós conseguimos inscrevê-los no projeto que nós temos na universidade, conhecendo a UENF, para eles terem acesso já ao restaurante universitário no dia que eles vieram fazer a banca, né? Então eles foram avisados, e aqueles que vieram próximos do horário do almoço, eles puderam também estar no nosso RU, né? Então eu já paro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez, e nós estamos apenas no 2º ano, mas graças a Deus não tivemos nenhum registro, né, fora da normalidade, graças, né, todo o empenho, todo o trabalho de todo mundo. A assessoria de comunicação tem sido uma grande parceira nossa quanto aos registros, né? Nós fazemos o termo de confidencialidade, né? Também autorização para registro fotográfico e de vídeo, e a assessoria de comunicação na véspera leva as câmeras. Ano passado a gente ficou preocupado da câmera estar diferente em relação à luminosidade, eles conseguiram a mesma câmera esse ano, né, para poder filmar e fotografar, e tem tudo transcorrido, né, da melhor maneira. Quero agradecer mais uma vez o convite, tá bom? Muito obrigado pela acolhida de todos aqui.